Idoso negro é brutalmente chicoteado por homem que queria humilhá-lo por apenas R$ 10. O ato cruel foi filmado como forma de zombaria e viralizou nas redes sociais, provocando indignação em milhares de pessoas. Mas o que ninguém esperava era que, meses depois, o agressor seria confrontado por uma reviravolta chocante que o levaria ao arrependimento mais amargo de sua vida. O beco estreito era um lugar onde o sol raramente alcançava. As paredes descascadas, manchadas de mofo, guardavam um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo som ocasional de passos rápidos de quem evitava passar por ali. Sentado em uma pilha de papelões, Francisco, um idoso negro de cabelos brancos como algodão e olhar cansado, segurava a barriga. A fome já era uma velha companheira, mas aquele dia parecia pior. O corpo fraco tremia mais pelo vazio do que pelo vento frio que soprava. Francisco ergueu os olhos quando ouviu passos ecoando no beco estreito. 2 homens apareceram na entrada, ambos jovens e bem vestidos. O primeiro alto tinha um sorriso carregado de arrogância e segurava algo enrolado na mão direita, uma correia de couro. O segundo, mais baixo, carregava um celular e já posicionava a câmera como se preparasse para gravar um espetáculo. Havia algo cruel nos semblantes dos dois. O brilho nos olhos do primeiro fez Francisco encolher os ombros automaticamente, como quem já pressente o perigo. Ei, velho! A voz do primeiro homem saiu alta e debochada. Ele caminhava na direção de Francisco com passos largos e seguros. Francisco não respondeu de imediato, apenas abaixou a cabeça. Já havia aprendido, depois de tantas humilhações, que o silêncio às vezes era o único refúgio. Olha pra mim quando eu tô falando com você, seu lixo. O homem exigiu, chutando a pilha de papelões ao lado do idoso. Francisco levantou os olhos devagar, o medo estampado no rosto magro. Quer ganhar um dinheiro fácil? Perguntou o homem, zombando, enquanto tirava do bolso uma nota amassada de R$ 10. Ou melhor, não precisa fazer nada. Só ficar aí, quietinho, enquanto eu me divirto um pouco. Francisco tentou dizer algo, mas as palavras se perderam na garganta seca. Rapaz, eu só preciso de um pouco de comida. O homem riu, um som seco e cruel. Comida? Pois bem, vou te dar R$ 10. 10 conto, tá bom? 10 conto pra eu dar 3 chibatadas nessas costas encardidas aí. Que tal? Um bom negócio, não acha? O segundo homem, que segurava o celular, riu alto como se a proposta fosse a coisa mais engraçada que já ouvira. Essa é boa. Vamos ver se ele aceita. Vai lá, já tô gravando. Francisco congelou. As palavras queimavam seus ouvidos. O homem balançava a nota como se fosse uma isca, enquanto o outro ajeitava a câmera para enquadrar melhor a cena. O idoso sabia que aquilo era humilhante, monstruoso, mas o desespero falava mais alto. A fome parecia apertar ainda mais o estômago à medida que o silêncio se alongava. Ele olhou para a nota novamente, franzindo a testa, tentando pesar suas opções. A dor da chicotada seria passageira, mas a dor da fome, essa, ele conhecia bem demais. Era uma dor que roía por dentro, que arrancava forças e deixava os pensamentos confusos. Francisco sabia que, se não comesse algo em breve, não sobreviveria muito mais tempo. Eu aceito. Sussurrou quase inaudível. A voz saiu trêmula, como se as palavras fossem arrancadas à força de sua alma. Sabia que você ia topar. Vocês sempre topam. O homem respondeu, rindo de novo enquanto puxava a correia do bolso. O segundo homem focou a câmera em Francisco, ajustando o zoom. Senhoras e senhores, começou o agressor com a voz em tom teatral. Apresento para vocês o show de hoje. O mendigo que faz qualquer coisa por R$ 10. Vamos começar então? 3 chibatadas por uma nota de 10. Barato, né? O homem com a câmera soltou outra risada, acompanhando o tom cruel. Isso vai bombar. Continua, mano. Tá perfeito. Francisco fechou os olhos enquanto retirava a camiseta rasgada que cobria seu corpo magro. As costas estavam marcadas pelo tempo e pelo sofrimento da rua. Ele se ajoelhou no chão sujo, tentando se preparar para o que viria.
A primeira chicotada caiu com um estalo seco, como um trovão que ecoou no beco vazio. Francisco contraiu o corpo, mas não gritou. Seus dentes apertaram-se com força, tentando engolir a dor. Olha só! Nem reclamou! Que profissional! Zombou o agressor, girando a correia na mão. Vamos para a segunda. Dá com mais força agora. Incentivou o homem com o celular, aproximando a câmera para capturar os detalhes. O segundo golpe foi ainda mais forte. Um gemido escapou dos lábios do idoso, mas ele logo levou a mão à boca, tentando conter o som. Ele não queria dar aos dois a satisfação de ouvir seu sofrimento. Isso tá ficando divertido! Riu o agressor sem nenhum traço de compaixão no rosto. É isso aí! Manda mais uma! Disse o homem com a câmera entre risos. O terceiro golpe abriu um pequeno rasgo na pele fina das costas de Francisco. O sangue começou a escorrer devagar, misturando-se à sujeira no chão. Ele caiu para a frente, apoiando-se com as mãos trêmulas. Mas o agressor não parou nas 3 prometidas. Com o olhar vidrado e um sorriso doentio, aplicou o 4º golpe, e logo o 5º, ignorando completamente os gemidos de dor de Francisco. O idoso estava imóvel agora, o corpo fraco demais para reagir. Tá bom, chega! Já me diverti o suficiente! Disse o homem, guardando a correia no bolso. Ele jogou a nota de 10 reais no chão, perto de Francisco, como se fosse uma esmola qualquer. Compra um pão, velho, e agradece por eu ter sido generoso hoje. Disse o agressor enquanto o outro homem encerrava a gravação, ainda rindo. Os dois se afastaram, trocando comentários cheios de deboche. Mano, isso foi épico. Não vejo a hora de postar. Disse o homem da câmera. Enquanto os sons dos passos dos dois desapareciam no silêncio do beco, Francisco respirou fundo e tentou se levantar. Seus braços tremiam, o corpo ainda protestando contra a dor das chicotadas. Ele pegou a camiseta rasgada que havia deixado de lado, segurando-a com cuidado enquanto a dor latejava em suas costas expostas. Com um movimento lento e trêmulo, a vestiu novamente, tentando cobrir as feridas abertas e, ao mesmo tempo, proteger a dignidade que lhe restava. Depois, agarrou a nota de 10 reais jogada ao chão como se fosse um pedaço de esperança que ele precisava reunir. Com passos incertos, Francisco deixou o beco. Cada movimento parecia carregar um peso insuportável, mas ele seguiu em frente, motivado pela necessidade urgente de sobreviver. Com dificuldade, ele se sentou na calçada próxima à padaria. As costas latejavam sob o peso das chicotadas, e a nota amassada de 10 reais estava apertada em sua mão, como se fosse a última âncora que o prendia à sobrevivência. Francisco olhava para o letreiro simples da padaria, hesitando em entrar. Mesmo com fome, ele se sentia deslocado em um lugar como aquele. Era como se a sujeira de sua pele e roupas o tornassem invisível, ou pior, como se gritassem para todos ao redor que ele não pertencia ali. O idoso respirou fundo e levantou-se, as pernas fracas quase falhando sob o peso do corpo magro. Entrou na padaria, o cheiro de pão fresco invadindo suas narinas e trazendo lágrimas involuntárias. Fazia tanto tempo que ele não sentia um cheiro tão acolhedor. Aproximou-se do balcão com passos curtos, tentando não atrair olhares. Dá um pão e uma coxinha, por favor. Disse com a voz baixa, estendendo a nota amassada. A atendente o olhou de cima a baixo, franzindo o nariz, mas não disse nada. Colocou os itens em um saco de papel e pegou a nota. Francisco segurou o pacote com as 2 mãos, como se carregasse um tesouro. Saiu rápido, ignorando os olhares de desprezo de alguns clientes. Na calçada, sentou-se novamente e abriu o saco. A primeira mordida no pão foi quase desesperada, mas logo ele desacelerou, mastigando devagar. A comida saciava o corpo, mas não podia tocar a dor que vinha da memória. Enquanto mastigava, flashes de sua vida passavam por sua mente. Ele havia sido um homem forte, cheio de sonhos quando deixou sua pequena cidade no interior do Maranhão há mais de 20 anos. Era casado com Jandira, uma mulher doce e determinada que sempre o apoiava, e pai de uma menina de 10 anos chamada Ana,
que tinha os olhos brilhantes de curiosidade pelo mundo. Francisco decidira partir para a cidade grande com um propósito: conseguir um bom emprego, mandar dinheiro para a família e um dia trazê-las para viver com ele. Nos primeiros anos, seu plano parecia funcionar. Conseguiu um emprego como auxiliar de serviços gerais em uma fábrica, limpando o chão e carregando materiais pesados. Era um trabalho duro, mas ele não reclamava. A cada pagamento mandava o máximo que podia para Jandira, deixando apenas o suficiente para pagar o aluguel de seu pequeno quarto em uma pensão. Ele escrevia cartas para casa sempre que podia, ditando-as para um colega que sabia ler e escrever. Sonhava com o dia em que teria dinheiro suficiente para alugar uma casa e reunir sua família. Mas a vida, como tantas vezes acontece, tomou um rumo diferente. Francisco foi demitido da fábrica durante uma reestruturação. Ele não tinha contrato formal. Nunca teve, na verdade. Aproveitavam-se de sua falta de estudos e analfabetismo para pagá-lo menos do que o justo, mas ele aceitava, não tinha escolha. Após a demissão, procurou trabalho em toda parte, batendo de porta em porta, oferecendo-se para qualquer serviço. Mas a cidade grande é cruel com os vulneráveis. Sem dinheiro suficiente para o aluguel, acabou despejado e, em pouco tempo, as ruas tornaram-se sua morada. Ele ainda tentou manter contato com Jandira. Enviou uma última carta, explicando que estava passando por dificuldades, mas não mencionou que estava morando na rua. Não queria que ela soubesse. Não queria que ela se preocupasse ou, pior, pensasse que ele havia falhado como marido e pai. Mas a falta de dinheiro logo tornou impossível continuar escrevendo. Do outro lado, Jandira se preocupava mais a cada dia. Um ano sem notícias fez seu coração apertar. Com o pouco dinheiro que conseguiu emprestado, comprou uma passagem para a cidade grande. Levou consigo o endereço do quarto onde Francisco morava, mas, ao chegar, descobriu que outra pessoa já ocupava o lugar. O proprietário, apressado e indiferente, disse apenas: "Ele foi despejado faz tempo. Não sei para onde foi." Jandira vagou pelas ruas da cidade, perguntando por ele. Mostrava a única foto que tinha, de um Francisco sorridente, com Ana ao seu lado, tirada antes de ele partir. Mas a cidade grande era um labirinto de rostos desconhecidos. Ninguém parecia se importar com sua preocupação. Alguns nem paravam para responder, enquanto outros apenas balançavam a cabeça sem interesse. Sem alternativas e sem dinheiro para continuar a busca, Jandira voltou para casa. Contou para Ana, já adolescente, que não havia encontrado o pai. Ambas choraram juntas naquela noite, abraçadas. Ainda assim, Jandira tentou confortar a filha, repetindo com firmeza que ele voltaria, como sempre fazia, enquanto tentava acreditar em suas próprias palavras. Enquanto isso, em um canto esquecido da cidade, Francisco mastigava devagar o pouco que tinha conseguido comprar. A coxinha fria e o pão simples não importavam. Para ele, aquilo era uma refeição digna de um rei. Seus olhos estavam marejados enquanto pensava em Jandira e Ana. Será que ainda pensavam nele? Será que algum dia o perdoariam por ter desaparecido? Ele se perguntava como teria sido se tivesse conseguido manter o emprego, se tivesse conseguido trazer a família para a cidade grande. Talvez eles estivessem juntos agora, em uma casinha simples, mas feliz. Mas Francisco sabia que os "e se" não mudavam a realidade. Ele era um homem velho, invisível para a sociedade, vivendo do que conseguia reciclar e do pouco que as pessoas às vezes jogavam em sua direção. Suas mãos calejadas, que antes carregavam sacos pesados de cimento e materiais, agora reviravam lixeiras em busca de garrafas plásticas e latas. Vendia o que conseguia para comprar comida, mas os ganhos eram sempre poucos. Ele terminou a coxinha e fechou os olhos, sentindo o corpo relaxar um pouco. A fome estava controlada por enquanto, mas o peso da vida ainda apertava seus ombros. Ele não sabia que o vídeo das chicotadas já começava a se espalhar pela internet, nem que, pela primeira vez em anos, alguém se importaria com sua existência. Com passos lentos, Francisco retornou ao beco onde tudo havia acontecido.
Um arrepio percorreu seu corpo ao passar pelo local, enquanto a memória do chicote estalando contra sua pele e as risadas cruéis ainda ecoavam em sua mente. Ele pegou seu saco plástico vazio, se preparando para a coleta de recicláveis que fazia todos os dias. Apesar da dor que irradiava das costas, sabia que não podia se dar ao luxo de parar. A fome havia sido aplacada por algumas horas, mas voltaria logo. Ela sempre voltava. Enquanto passava perto de uma esquina, Francisco encontrou Sebastião, um velho amigo que também vivia da reciclagem. Sebastião era um homem de meia idade, um pouco mais jovem que Francisco, com o rosto marcado pelo tempo e os olhos cansados, mas que ainda carregavam um brilho de determinação. Chicão, meu amigo, dormiu bem ontem? Perguntou com um sorriso que era raro entre aqueles que viviam nas ruas. Francisco respondeu com um leve aceno de cabeça, mas não conseguiu retribuir o sorriso. Ele continuou remexendo uma pilha de caixas de papelão, tentando disfarçar o desconforto. Sebastião se aproximou e, num gesto amigável, deu um leve tapa nas costas de Francisco, algo que fazia sempre, como um cumprimento entre iguais. Francisco imediatamente recuou com um gemido de dor, levando a mão às costas como se tivesse levado outra chicotada. Eita, Chicão, tá tudo bem? Te machuquei? Perguntou Sebastião preocupado. Francisco suspirou, abaixou a cabeça por um momento e, sem olhar nos olhos do amigo, respondeu com uma voz baixa e trêmula. Não é você não, Tião. É que, hoje cedo, aconteceu uma coisa. Sebastião largou o saco de recicláveis que carregava e se sentou no meio-fio ao lado de Francisco, claramente interessado no que ele tinha a dizer. O que foi, homem? Você tá com um jeito estranho. Conta aí. Francisco hesitou, olhando para o chão como se procurasse coragem entre as rachaduras do asfalto. Uns sujeitos aí passaram aqui hoje cedo. Uns homens daqueles, sabe? Bem vestido, jeito arrogante. Um deles disse que me dava 10 reais, mas tinha um preço. Ele parou por um momento, a garganta apertada pelas lembranças. Sebastião franziu o senho. Ele te pediu o quê, Chicão? Francisco respirou fundo, tentando manter a voz firme. Ele disse que me dava 10 reais se eu deixasse ele me dar 3 chibatadas. Disse que era dinheiro fácil. Sebastião arregalou os olhos, surpreso e incrédulo. Não pode ser, Chicão. Você não aceitou uma coisa dessas, aceitou? Eu aceitei. Respondeu Francisco, a voz quase falhando. Eu aceitei porque estava com fome, Tião. Uma fome que me apertava tanto que eu achei que ia desmaiar. Eu não tinha achado nada no lixo desde ontem. Nenhum pão velho, nada. E a dor da fome é pior, sabe? É pior que qualquer outra dor. Sebastião balançou a cabeça lentamente, os olhos cheios de uma mistura de tristeza e revolta. E ele fez mesmo isso, Chicão? Ele te chicoteou? Francisco soltou um suspiro pesado e, com mãos trêmulas, começou a levantar a camiseta que usava. A visão das costas de Francisco fez Sebastião dar um passo para trás, horrorizado. As marcas estavam frescas, vermelhas e inchadas, algumas com pequenos cortes que ainda sangravam. O couro tinha rasgado a pele em vários lugares. Sebastião levou a mão à boca, como se tentasse conter um grito de indignação, ficando em choque com o que via. Francisco continuou. Ele tirou o chicote do bolso e o outro ligou a câmera do celular para me filmar e disse que seriam 3 chibatadas. Mas eu consegui contar 5. As últimas foram piores. E ele ria, Tião. Ria como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Depois, ele jogou o dinheiro no chão. Jogou como se estivesse jogando um pedaço de lixo. E ainda cuspiu em mim. Disse que eu deveria agradecer, porque ele tinha sido generoso e que eu não passava de um rato de esgoto. Sebastião apertou os punhos com tanta força que as veias saltaram em seus braços. Desgraçado, filho da mãe! Isso não se faz nem com um animal, Chicão. Nem com um animal. E ele ainda gravou isso? É isso que você tá me dizendo? Sim. O amigo dele gravou tudo. Disse que ia mostrar para todo mundo. Eu não sei porquê, Tião.
Não sei como alguém pode ser assim. Sebastião deu um passo para o lado, chutando uma lata que estava no chão com toda a força. Eu juro, Chicão, se eu encontrar esses desgraçados, eu nem sei do que sou capaz. Eles têm que pagar pelo que fizeram com você. Francisco tentou acalmar o amigo. Não adianta, Tião. Gente como eles acham que é melhor do que a gente. Acha que porque a gente mora na rua, porque a gente é pobre, porque eu sou negro, a gente não é gente. Para eles, a gente é menos do que nada. Sebastião se aproximou, colocando uma mão no ombro de Francisco, desta vez com cuidado. Você não é nada disso, Chicão. Você é um homem que merece respeito. A culpa não é sua por estar aqui. A culpa é desse sistema, dessa gente que só pensa no próprio umbigo. Mas esse cara que te agrediu vai pagar. Eu vou fazer ele pagar. Francisco balançou a cabeça resignado. Não vale a pena, Tião. Os dois ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando para o chão. Sebastião ainda estava tremendo de raiva, mas Francisco parecia cansado demais até para sentir raiva. Ele apenas queria que a dor passasse, não só a dor nas costas, mas a dor de viver daquela maneira. Enquanto o silêncio preenchia o espaço entre eles, Francisco respirou fundo, como se tentasse aliviar o peso que carregava. Levantou-se devagar, apoiando-se em um pedaço de madeira ao lado, e olhou para Sebastião. Vou continuar, Tião. Preciso achar mais recicláveis. Se eu parar, não como amanhã. Sebastião observou o amigo se afastar com passos lentos, o saco plástico vazio nas mãos. Ele queria fazer mais, mas não sabia como. Ficou parado ali, observando enquanto Francisco desaparecia na esquina, e suspirou, frustrado com o mundo e com a impotência que sentia. O sol da tarde castigava São Paulo com uma intensidade quase insuportável. As ruas quentes exalavam um cheiro de asfalto queimado, misturado com os odores da cidade que nunca dormia. Francisco caminhava devagar. O saco plástico que carregava na mão direita estava praticamente vazio, e o carrinho de recicláveis que costumava usar tinha sido roubado meses atrás. Ele não tinha como coletar muito sem ele, o que tornava os dias ainda mais difíceis. Cada passo fazia suas costas latejarem. As marcas das chicotadas daquela manhã pareciam queimar ainda mais sob o calor intenso. Por horas, ele havia andado, remexendo latas de lixo, revirando sacos à procura de garrafas plásticas, mas parecia que naquele dia até o lixo estava escasso. Ao encontrar a sombra projetada por um grande edifício comercial, Francisco suspirou de alívio. Encostou-se na parede, tentando se esconder do sol. Sentou-se com cuidado, gemendo baixinho ao apoiar as costas no concreto frio. O alívio foi momentâneo, mas necessário. Ali, mesmo sem comer, poderia ao menos recuperar o fôlego. Enquanto descansava, os olhos semiabertos observavam os sapatos elegantes e os passos apressados das pessoas ao redor. Ninguém olhava para ele. Era como se sua presença fosse invisível ou, pior, um incômodo que precisavam ignorar. Ele estava acostumado a isso, mas naquele dia, a dor física e emocional tornava o silêncio da indiferença ainda mais pesado. Um som fino, leve, cortou a monotonia dos passos. Era a risada de uma criança. Francisco ergueu o olhar e viu à distância uma menina segurando a mão de sua mãe. Devia ter uns 5 anos, com cabelos cacheados presos em 2 Marias chiquinhas e um vestido colorido que parecia refletir a energia vibrante que ela carregava. Na outra mão, segurava um saco de pipoca que comia distraidamente. Mamãe, por que aquele homem tá tão triste? Perguntou a menina, apontando discretamente para Francisco, que estava com a cabeça baixa e o saco plástico vazio ao lado. A mãe puxou a filha suavemente pelo braço, tentando apressar o passo. Filha, ele é um morador de rua. É por isso que ele está ali. A menina parou, franzindo o rosto em confusão. O que é um morador de rua, mamãe? É alguém que não tem uma casa, querida, que mora nas ruas porque não tem onde viver. A menina arregalou os olhos.
E ele come o quê? A mãe suspirou, abaixando-se para ficar na altura da filha. Não sei, meu amor. Talvez ele coma restos que encontra no lixo ou peça comida para as pessoas. É uma vida muito difícil. A menina ficou em silêncio por um instante, olhando para Francisco. Por mais que a mãe tentasse puxá-la para seguir caminho, ela resistiu. Então, com um sorriso inocente e bondoso, correu na direção de Francisco antes que a mãe pudesse detê-la. Espera, filha. Chamou a mãe, mas já era tarde. A menina parou na frente de Francisco, que levantou o olhar surpreso. Ele piscou algumas vezes, tentando entender o que estava acontecendo. O senhor quer pipoca? Perguntou a menina, estendendo o saco para ele com as duas mãos pequenas. Francisco hesitou. O gesto era tão puro que ele não sabia como reagir. Ah, minha querida, você não precisa se preocupar comigo. Essa pipoca é sua. Pode comer. A menina balançou a cabeça com firmeza, empurrando o saco na direção dele. Eu quero que o senhor fique feliz. É pra você. A mãe, que havia se aproximado, observava a cena com um sorriso emocionado. Francisco olhou para ela como se pedisse permissão. Ela assentiu levemente, encorajando-o. Ele pegou o saco com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso. Muito obrigado, minha pequena. Você é muito gentil. Sua mãe deve estar muito orgulhosa de você. Obrigada, moço. Respondeu a menina, com um sorriso que parecia iluminar o rosto cansado de Francisco. Enquanto a menina e a mãe se afastavam, Francisco observou a criança saltitando de alegria, feliz por ter ajudado alguém. Ele apertou o saco de pipoca contra o peito e uma lágrima solitária escorreu pelo canto do olho. O gesto da menina trouxe à tona memórias que ele guardava com carinho, mas que, ao mesmo tempo, doíam profundamente. Ele lembrou de Ana, sua filha. Quando ela tinha 5 anos, era tão parecida com aquela menina. Tinha o mesmo sorriso, a mesma energia que fazia o mundo parecer mais leve. Francisco fechou os olhos e viu flashes de Ana correndo pelo quintal de casa no interior, o cabelo preso em Marias Chiquinhas, enquanto ria de suas brincadeiras. Ela sempre dizia que ele era o melhor pai do mundo e ele acreditava. Ser pai de Ana havia sido a melhor coisa que já lhe acontecera, mas agora a saudade era sua única companheira. Ele se perguntava como ela estaria. Já devia ter seus 30 anos. Como seria sua vida agora? E Jandira, sua esposa, será que estava bem? Será que havia se casado novamente? Ele não podia culpá-la se tivesse seguido em frente. A incerteza sobre a vida delas era como um peso constante em seu peito, algo que ele carregava todos os dias. Ele sonhava em um dia conseguir voltar para o Maranhão, para o interior onde elas viviam. Sonhava em reencontrá-las, pedir perdão por ter sumido, por não ter conseguido dar a elas a vida que prometera. Mas o sonho parecia tão distante quanto o próprio estado. A passagem era cara demais. Mesmo que conseguisse um emprego, levaria meses, talvez anos, para juntar o suficiente. O som de uma porta pesada se abrindo o tirou de seus pensamentos. Ele estava sentado em frente a um prédio comercial, aproveitando a sombra, mas o segurança do local apareceu. O homem era grande, vestindo um uniforme impecável e tinha o rosto fechado de alguém que já estava irritado antes mesmo de falar. Ei, velho, sai daqui! Disse o segurança apontando para longe. Francisco olhou para ele confuso. Eu só tô sentado. Não tô fazendo nada. Não importa. Os hóspedes não querem gente como você por aqui. Anda logo. A forma como ele falou, como quem espanta um cachorro, fez Francisco baixar a cabeça. Ele se levantou devagar, segurando o saco de pipoca com uma mão e o saco plástico vazio com a outra. Cada movimento fazia suas costas doerem ainda mais. Ele saiu sem discutir, porque sabia que não adiantava. O sol voltou a queimar sua pele quando deixou a sombra do prédio. Mais uma vez ele sentiu o peso da indiferença e do desprezo do mundo, mas em meio à dor e ao cansaço, segurou o saco de pipoca com força.
O gesto daquela menina havia aquecido algo dentro dele, algo que o mundo parecia tentar apagar todos os dias. A esperança. Enquanto caminhava pelas ruas, Francisco não tinha ideia de que, em outro canto da cidade, uma história muito diferente começava a se desenrolar. A crueldade que ele havia enfrentado naquela manhã não ficara confinada ao beco. O homem que o humilhara tinha feito questão de gravar tudo e agora o vídeo estava nas redes sociais, espalhando-se rapidamente, levando consigo as marcas da violência e da indignidade. O vídeo começou a circular na internet como tantos outros conteúdos virais, em silêncio, carregado por um fluxo constante de compartilhamentos. No início, poucos prestaram atenção. Entre memes, notícias e clipes engraçados, o vídeo parecia apenas mais um registro aleatório. Mas assim que as primeiras pessoas assistiram, algo aconteceu. As imagens eram tão cruas, tão brutais, que não havia como ignorá-las. O rosto do homem bem vestido, rindo enquanto chicoteava o idoso negro, era uma imagem que causava uma repulsa imediata. As costas do idoso, marcadas e sangrando, eram uma lembrança visual da dor que muitos preferiam esquecer que ainda existia no mundo. O vídeo tinha pouco mais de 2 minutos. No início, o agressor aparecia sorrindo para a câmera, segurando o chicote de couro enquanto falava. Vejam isso, pessoal! O que vocês fariam com 10 reais? Esse aqui aceitou levar 3 chibatadas. Barato, né? Então a câmera se movia para mostrar o idoso curvado, tentando se equilibrar enquanto tirava a camiseta rasgada. O silêncio constrangido de quem assistia era quebrado pelos estalos secos das chicotadas, os risos do agressor e as palavras cruéis que ele pronunciava. Gostaram? Acho que ele merece um bônus. Vamos para 5. Ao final do vídeo, o homem jogava a nota de 10 reais no chão e cuspia com desdém, dizendo: Compra um pão, velho, e agradece por eu ter sido generoso. As reações ao vídeo começaram tímidas, mas cresceram como uma onda que não podia ser contida. No início, eram mensagens de revolta nos comentários. Isso é monstruoso, escreveu alguém. Como ainda existem pessoas assim em pleno século XXI, comentou outro. Logo, o vídeo começou a ser compartilhado com legendas exigindo justiça. Identifiquem esse homem, isso é inaceitável. Racismo e crueldade não podem ser tolerados. Vamos encontrar esse criminoso. As imagens chegaram a influenciadores e jornalistas que amplificaram ainda mais a indignação. Um influenciador digital com milhões de seguidores repostou o vídeo com uma mensagem contundente. Ver um idoso sendo humilhado e chicoteado é uma cena que não deveria existir. Já chega de fechar os olhos para a violência contra os vulneráveis. Isso precisa parar agora. Quem puder, vamos encontrar este homem e ajudá-lo. Logo, as hashtags começaram a aparecer. Justiça pelo idoso, racismo nunca mais, humanidade já. No meio desse turbilhão, alguém que assistiu ao vídeo reconheceu o local onde a cena foi gravada. Um beco próximo a uma grande avenida em São Paulo. Essa pessoa, um ativista local, decidiu ir até lá procurar o idoso. Não podemos deixar que isso passe impune, disse ele enquanto gravava um vídeo para suas redes sociais. Não sei quem ele é, mas precisamos encontrá-lo e ajudá-lo. Esse tipo de violência não pode ser normalizado. Enquanto a indignação tomava conta da internet, Francisco permanecia alheio a tudo. Ele ainda caminhava pelas ruas com seu saco de plástico, recolhendo garrafas e latas, sem saber que o vídeo daquela manhã estava transformando sua vida. Longe de imaginar o alcance do vídeo, Francisco seguia com sua rotina, enfrentando as dificuldades de cada dia. 2 dias haviam se passado, desde que o vídeo do idoso sendo chicoteado começou a circular na internet, espalhando indignação e revolta. Enquanto milhares de pessoas compartilhavam as imagens exigindo justiça, uma grande questão permanecia sem resposta. Quem era aquele homem? Leandro, um jovem ativista, não conseguia tirar o vídeo da cabeça. A imagem do idoso curvado, tentando suportar a dor, e a risada cruel do agressor o atormentavam.
Ele sabia que não podia apenas assistir. Precisava fazer algo. Com base nas informações que reconheceu no vídeo, Leandro foi até o beco onde tudo havia acontecido. O lugar era sombrio, um espaço esquecido entre dois grandes prédios, com paredes descascadas e cheiro de abandono. Mas ao chegar lá, não encontrou ninguém. Frustrado, olhou ao redor tentando encontrar algum indício. Foi então que viu um homem sentado na esquina, próximo a uma pilha de papelão. Era Sebastião, com barba desgrenhada e roupas tão desgastadas quanto as de Francisco. Ele parecia perdido em pensamentos, mas levantou os olhos quando percebeu Leandro se aproximando. Com licença, senhor. Disse Leandro, parando alguns passos à frente. O senhor conhece um idoso que costuma ficar por aqui? Um senhor negro, magro, de cabelos brancos? O homem olhou para Leandro com curiosidade, franzindo a testa. Tá falando do Chicão? Ele sempre dorme aqui nesse beco, mas hoje cedo não vi ele não. Deve estar por aí catando reciclável como sempre faz. Chicão? Perguntou Leandro, intrigado. É como a gente chama ele por aqui. Gente boa, sabe? Mas a vida não foi fácil para ele. Se tá procurando ele, deve voltar mais tarde. Ele aparece aqui quase toda noite para descansar. Leandro segurava uma sacola com alimentos que havia trazido, pensando em oferecê-los a Francisco assim que o encontrasse. Ele olhou para o homem à sua frente, que parecia igualmente abatido pela fome. Ele abriu a sacola e tirou um sanduíche e uma garrafa de água, estendendo para ele. Toma, senhor. Coma um pouco. Você deve estar com fome. Os olhos do homem se iluminaram com surpresa. Ele pegou o lanche com cuidado, como se fosse algo raro e precioso. Caramba, valeu, rapaz. Isso aqui é ouro pra gente. Ele deu uma mordida no sanduíche e suspirou aliviado. E você tá mesmo querendo ajudar o Chicão? Olha, se quiser, posso te ajudar a encontrar ele. Conheço os caminhos que ele faz para catar reciclável. Leandro sorriu. Eu adoraria a ajuda. É importante que eu o encontre. Ele precisa de ajuda. O homem assentiu, ainda mastigando. Tá certo. Vamos procurar ele então. Os dois começaram a caminhar juntos pelas ruas próximas ao beco. O morador de rua, que se chamava Sebastião, apontava os lugares onde Francisco costumava passar. Ele é um cara tranquilo, sabe? Não fala muito da vida, mas dá pra ver que ele carrega muita coisa no peito. Um dia desses, vi ele olhando pro céu e chorando. Nem perguntei por quê. Acho que ele guarda muita dor. Leandro ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele olhou para Sebastião e sentiu um aperto no coração ao perceber como a rua transformava as pessoas. Mesmo em meio à própria luta, Sebastião ainda tinha disposição para ajudar o jovem. E ele sempre cata recicláveis por aqui? Sim, todo dia. É o que ele faz para sobreviver. Não dá muito, mas ele é teimoso. Diz que pelo menos com isso ele não tem que pedir esmola. Só trabalha no que dá. Os dois continuaram a busca, seguindo as pistas deixadas pelos passos de Francisco. O sol da tarde começava a enfraquecer, mas Leandro sentia a determinação crescer dentro de si. Ele sabia que encontrar Francisco era apenas o começo, mas estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para mudar a vida daquele homem. Sebastião e Leandro caminhavam pelas ruas estreitas e agitadas, cada um segurando sua sacola. Sebastião apontava para os becos e vielas onde acreditava que Francisco poderia estar. As ruas estavam vivas com o som de buzinas, vendedores ambulantes e passos apressados, mas para Francisco, aquele ruído era apenas o pano de fundo de mais um dia cansativo. Eles andaram por quase 1 hora antes de Sebastião avistar uma figura curvada, revirando uma lixeira próxima a um pequeno parque. Ali! É ele! É o Chicão! Exclamou Sebastião, acelerando o passo. Leandro seguiu atrás, observando enquanto Sebastião se aproximava de Francisco com a familiaridade de um velho amigo. Ô, Chicão! Até que enfim te achei, homem! Francisco se virou lentamente, segurando uma garrafa plástica nas mãos. Seus olhos mostravam cansaço,
mas se iluminaram levemente ao reconhecer Sebastião. Ah, Tião. O que está fazendo por aqui? Não devia estar lá no ponto? Sebastião riu, mostrando os dentes desgastados. Hoje a missão era te achar, meu amigo. Tem alguém aqui que quer falar com você. Ele apontou para Leandro, que estava parado a poucos passos de distância. Francisco olhou para Leandro desconfiado. Não estava acostumado a ser abordado por estranhos, e as interações que tinha na rua quase nunca eram amigáveis. Leandro deu um passo à frente e estendeu a mão. Olá, Sr. Francisco. Meu nome é Leandro. Eu vim procurar o senhor porque vi algo que aconteceu há 2 dias. Algo muito errado. Francisco abaixou o olhar, imediatamente entendendo do que se tratava. Ele soltou a garrafa que segurava e respirou fundo, como se o peso da vergonha o estivesse esmagando. Ah, você também viu, né? Todo mundo viu agora. Eu sou o velho das chicotadas. Leandro balançou a cabeça. Não, Sr. Francisco. O senhor não é isso. O que aquele homem fez foi monstruoso, mas não define quem o senhor é. Francisco deu uma risada amarga. O mundo sempre achou que a gente vale menos, filho. Aquele homem só fez o que muita gente pensa, só que ele teve coragem de mostrar. O mundo viu o que ele fez, sim. Mas agora o mundo também quer ajudar o senhor. Eu quero ajudar. O senhor está machucado? Já recebeu cuidados médicos? Francisco balançou a cabeça hesitante. Eu tô bem, filho. Isso aqui já vai passar. Ele apontou para as costas, onde as feridas ainda ardiam sob a camiseta. Leandro olhou para Sebastião, que completou a frase com sinceridade. Ele não tá bem, não. As costas dele tão feias desde aquele dia. Eu falei pra ele ir pro posto, mas cê sabe como é, né? A gente não gosta de ir lá. Sempre olham a gente torto, como se fosse nossa culpa estar assim. Leandro assentiu, entendendo a relutância. Eu trouxe comida e água, mas o mais importante agora é cuidar da saúde do senhor, Francisco. Eu conheço um médico que atende de graça. Posso levar o senhor até ele? Francisco hesitou por um momento. Não estava acostumado a receber ajuda e a ideia de confiar em alguém o deixava nervoso. Mas havia algo na voz de Leandro que parecia genuíno, diferente. Ele olhou para Sebastião, que deu um leve sorriso. Vai, Chicão, esse rapaz é gente boa. Me deu comida antes de achar você. Ele quer mesmo ajudar. Francisco suspirou e assentiu. Tá bom, filho. Eu vou. Leandro sorriu aliviado. Ele entregou um sanduíche e uma garrafa de água a Francisco, que aceitou com um leve obrigado. Enquanto Francisco comia, Leandro começou a explicar o que tinha acontecido nos últimos 2 dias. Senhor Francisco, aquele vídeo que o homem gravou, ele foi postado na internet. Muita gente viu. As pessoas estão revoltadas com o que aconteceu com o senhor. Tem gente querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa para mudar isso. Francisco parou de mastigar e olhou para Leandro com desconfiança. Gente querendo ajudar? Sim, as pessoas estão falando sobre o senhor, perguntando como podem ajudar. Eu prometo, isso não vai acabar aqui. Vamos cuidar do senhor, e aquele homem vai pagar pelo que fez. Francisco não respondeu. Apenas baixou a cabeça e terminou o sanduíche em silêncio. O mundo já o decepcionara tantas vezes que era difícil acreditar em palavras de mudança. Mas algo no olhar de Leandro parecia sincero e ele decidiu dar uma chance. Depois de terminar o lanche, Leandro os conduziu até seu carro estacionado em uma rua próxima. Sebastião, visivelmente animado com a ideia de andar de carro depois de tanto tempo, abriu um sorriso discreto. Rapaz, faz anos que não sento num banco de carro. Isso é luxo, hein, Chicão? Francisco riu baixo, mais por educação do que por real entusiasmo. Ele entrou no banco de trás, acomodando-se com cuidado por causa das costas feridas. A cada movimento, sentia uma pontada de dor, mas manteve o silêncio. Durante o trajeto, olhava pela janela as ruas de São Paulo, perdendo-se em pensamentos sobre como sua vida havia chegado àquele ponto. Leandro dirigia em um ritmo tranquilo, explicando o que podiam esperar ao chegar à clínica. O médico é um amigo meu. Ele atende de graça quem realmente precisa. Ele vai cuidar bem de vocês.
Francisco assentiu levemente sem dizer nada, enquanto Sebastião, sentado ao lado de Leandro, mantinha o olhar atento à paisagem urbana. Esse lugar é longe, hein? Esse médico deve ser gente boa para ajudar desse jeito, comentou Sebastião. Ele é. Respondeu Leandro sorrindo. Após alguns minutos de silêncio, o carro parou em frente à clínica. O lugar era pequeno, mas acolhedor, com paredes de tons claros que transmitiam calma. Leandro saiu do carro primeiro e abriu a porta para Francisco e Sebastião. Chegamos, vamos entrar. Leandro guiou Francisco e Sebastião até a entrada lateral, usada para atendimentos particulares. Assim que chegaram, foram recebidos por um homem de meia idade, de jaleco branco, com um semblante sério, mas acolhedor. Leandro, vi as fotos que me mandou, parece que o caso é sério mesmo. Disse o médico enquanto apertava a mão do ativista. Ele olhou para Francisco e Sebastião, que estavam visivelmente desconfortáveis em meio à limpeza e organização da clínica, claramente fora de seu ambiente habitual. Doutor Eduardo, este é o Sr. Francisco. Ele sofreu ferimentos graves nas costas e eu fiquei preocupado com o risco de infecção. Ele está precisando muito de ajuda. Eduardo assentiu e estendeu a mão para Francisco, que hesitou antes de apertá-la com um gesto tímido. Muito prazer, Sr. Francisco. Vamos cuidar disso agora mesmo. Pode ficar tranquilo, está em boas mãos. Enquanto se preparava para conduzir Francisco à sala de atendimento, Eduardo lançou um olhar para Sebastião, reparando em suas pernas. E você? Está mancando, parece que tem algumas feridas aí. Quer aproveitar para darmos uma olhada nisso também? Sebastião arregalou os olhos, surpreso com a oferta espontânea. Eu? Ah, doutor, não precisa, não. Tô bem. Eduardo sorriu levemente, insistindo com firmeza. Vamos resolver isso também. Feridas abertas podem se complicar, e já que está aqui, é melhor prevenir do que remediar. Sebastião trocou um olhar com Francisco, que assentiu sutilmente. Tá certo, doutor. Obrigado. Francisco seguiu Eduardo até uma das salas de atendimento com passos lentos e cuidadosos. Ele não estava acostumado a esse tipo de tratamento, e o cuidado na voz do médico parecia quase estranho, considerando o desprezo que enfrentava diariamente. Pode tirar a camiseta para que eu possa ver as costas, pediu Eduardo, pegando os materiais necessários. Francisco obedeceu, removendo a peça com dificuldade. Assim que as costas do idoso ficaram expostas, Eduardo prendeu a respiração. As marcas eram ainda piores do que ele imaginava. As feridas estavam vermelhas, inchadas e algumas já apresentavam sinais iniciais de infecção. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Meu Deus, quem fez isso com o senhor? Perguntou Eduardo enquanto começava a preparar os materiais para limpar as feridas. Francisco suspirou, olhando para o chão. Um homem. Disse que era por diversão, que me dava R$10 para isso. Eduardo parou por um momento, segurando o material nas mãos enquanto tentava processar o que havia acabado de ouvir. O semblante sério se transformou em indignação visível. Isso é inaceitável. Nem com um animal se faz algo assim. Francisco permaneceu em silêncio, apenas observando Eduardo preparar a pomada e os curativos. Apesar do desconforto, sentia uma pequena onda de alívio ao perceber que, finalmente, alguém se importava com sua dor. O médico continuou o atendimento com cuidado, limpando cada ferida meticulosamente e aplicando uma pomada cicatrizante. Ele explicou cada passo, tentando tranquilizar Francisco. Vou dar uma injeção de antibiótico. As feridas têm sinais iniciais de infecção e não podemos correr riscos. Vai doer um pouco, mas é importante. Francisco assentiu. Já estou acostumado com dor, doutor. Pode fazer. Após o curativo, Eduardo levou Francisco para um pequeno banheiro dentro da clínica. Aqui, Sr. Francisco. Pode tomar um banho tranquilo. Vou arranjar algumas roupas limpas para o senhor. Enquanto Francisco tomava banho, Eduardo voltou para o escritório e encontrou Sebastião sentado, visivelmente desconfortável. Sebastião, né? Eu vi que você também está precisando de cuidados. Tem algumas feridas na perna. Não quer aproveitar e tomar um banho também? Depois eu te examino.
Sebastião olhou para ele com surpresa, como se fosse difícil acreditar que alguém estava se oferecendo para ajudar sem pedir nada em troca. Sério, doutor? Eu posso mesmo? Claro que pode. Vou arrumar roupas para você também. Eduardo ligou para sua esposa pedindo que trouxesse algumas peças do guarda-roupa dele. Em pouco tempo, ela chegou com um saco contendo camisas bem cortadas, calças de tecido macio e até sapatos em ótimo estado. Eram roupas de marca, elegantes e de alta qualidade, coisas que Francisco e Sebastião jamais tinham sequer tocado antes. Após tomar banho na clínica e remover a sujeira que parecia uma segunda pele, Francisco vestiu uma camisa de algodão de corte impecável e uma calça que se ajustava ao corpo de forma confortável. Ao passar as mãos pelo tecido macio, ele sentiu uma emoção que não conseguia explicar. Olhou para Sebastião, que terminava de calçar um par de sapatos que brilhavam como novos. Sebastião deu uma leve risada, olhando para si mesmo no reflexo do vidro da janela. Rapaz, olha pra gente, Chicão. Tá parecendo que a gente é gente de verdade agora, hein? Francisco passou a mão pela camisa mais uma vez, sentindo a textura fina do tecido. Seus olhos marejaram. Gente de verdade. É assim que a gente devia se sentir todo dia, Tião. Mas faz tanto tempo que a gente esquece até como é ser tratado com dignidade. Sebastião assentiu, ajeitando a gola da camisa com um sorriso de canto de boca. É como vestir a própria alma de novo. Nunca pensei que roupa podia fazer a gente se sentir assim. Eduardo, observando a cena, abriu um sorriso caloroso. Vocês merecem isso e muito mais. Roupas não definem quem somos, mas às vezes ajudam a lembrar que todos nós merecemos respeito. Após terminarem de se trocar, Eduardo os conduziu para uma pequena mesa na sala de espera. Sobre ela, havia uma bandeja com café fresco, biscoitos e pães. Quando Francisco segurou a xícara de café fumegante, uma lágrima escapou sem que ele percebesse. O cheiro era familiar, algo que não experimentava há muitos anos. Cada detalhe daquela mesa simples parecia uma celebração de algo que ele havia esquecido. O valor de pequenos gestos de cuidado. Sebastião, sentado ao lado, olhou para Francisco e levantou sua xícara. Um brinde, Chicão, a gente, porque finalmente a gente tá parecendo gente de novo. Francisco riu baixinho, erguendo a própria xícara. A gente, Tião, e ao doutor Eduardo e ao Leandro que fez isso por nós. Eduardo se sentou com eles, observando os dois saborearem cada pedaço dos biscoitos e cada gole do café, como se estivessem provando um banquete real. Naquele momento, o semblante dos dois homens não era mais o de quem estava marcado pela dureza da vida nas ruas, mas de alguém que, mesmo que por um instante, se sentia humano novamente. Leandro, que estava sentado ao lado, aproveitou o momento para perguntar. Senhor Francisco, posso fazer uma pergunta? O senhor tem família? Alguém que esteja esperando pelo senhor? Francisco parou, segurando a xícara com as duas mãos. Seus olhos marejaram enquanto ele pensava na resposta. Finalmente, com a voz trêmula, começou a falar. Eu tinha uma esposa, Jandira, uma filha que chama Ana, faz mais de 20 anos. Elas ficaram no Maranhão, numa cidadezinha pequena do interior. Eu vim para São Paulo tentar a vida, trabalhar e mandar dinheiro para elas. No começo deu certo. Consegui um emprego, pagava o aluguel e mandava o que podia. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eduardo e Leandro mantinham o silêncio, permitindo que ele continuasse. Mas aí, as coisas mudaram. Perdi o emprego. Não tinha nada assinado, sabe? Era tudo por baixo do pano. Eu fiquei sem chão, sem dinheiro para pagar o aluguel. Fui despejado. Tentei arrumar outro trabalho, mas ninguém queria dar oportunidade para um homem sem estudo. Tinha dias que nem eu sabia como ia comer. As lágrimas começaram a escorrer enquanto ele continuava. Eu escrevia para elas. Dizia que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Mas aí o tempo passou e eu perdi o contato. Não tinha dinheiro para mandar carta, não tinha telefone. Faz mais de 20 anos que não vejo minha Ana. Ela tinha 10 anos quando eu saí.
Deve ter uns 30 agora. Talvez mais. Nem sei como ela tá, nem se ela tá viva. Sebastião, que geralmente era mais descontraído, baixou o olhar, mexendo nas mãos como se tentasse conter a emoção. Eduardo limpou a garganta, claramente tocado, enquanto Leandro colocou a mão no ombro de Francisco. E a sua esposa, senhor Francisco? Jandira, certo? O senhor acha que ela... Francisco balançou a cabeça. Não sei. Talvez tenha se casado de novo. Não culpo ela, sabe? Como culpar alguém que só tentou seguir em frente? Eu só queria voltar. Voltar para o Maranhão, para a cidadezinha onde deixei elas. Mas a passagem é cara. Só consigo juntar o suficiente para sobreviver mais um dia. Voltar é um sonho distante. Leandro apertou o ombro dele com mais firmeza. O senhor não está mais sozinho, Francisco. Vamos encontrar um jeito de ajudar o senhor. Eu prometo. Francisco não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, segurando a xícara como se fosse um porto seguro. Uma lágrima solitária caiu em silêncio, enquanto ele pensava nas duas mulheres que ainda habitavam seu coração. Após terminar o café, Francisco se acomodou em uma cadeira no escritório do médico. Sebastião sentou-se ao lado, ainda admirando a sensação de estar limpo e vestido com roupas confortáveis. Eduardo olhou para os dois, o rosto sereno, mas carregado de preocupação e determinação. Senhor Francisco, começou o médico com um tom calmo. Quantos anos o senhor tem? Francisco pensou por um momento, os olhos vagando como se buscasse a resposta em um lugar distante. Acho que tô com uns 68. Perdi as contas direito. Mas devo estar perto disso. Eduardo assentiu. Entendi. Com essa idade, o senhor deveria estar aposentado, recebendo pelo menos algum auxílio. Leandro, talvez possamos ajudar com isso. Ele pode ter direito a uma aposentadoria, principalmente por causa da situação dele. Leandro, que ouvia atentamente, abriu um sorriso. Acho uma ótima ideia, doutor. Eu conheço alguém que pode ajudar com isso. Alguém que entende de previdência social. Vou falar com ela amanhã mesmo. Francisco olhou para eles com descrença, franzindo a testa. Aposentadoria? Isso aí não é pra gente como eu. Nunca trabalhei registrado. Sempre foi tudo na base do bico. Quem vai me dar dinheiro agora? Eduardo sorriu gentilmente. Senhor Francisco, não custa tentar. Existem programas para quem está em situação de vulnerabilidade. Com a ajuda certa, podemos conseguir algo para você. Mas, enquanto isso, tenho outra ideia. Francisco e Sebastião se entreolharam curiosos. Eduardo cruzou as mãos sobre a mesa e continuou. Eu tenho um sítio nos arredores da cidade. Não é muito grande, mas precisa de cuidados. O jardim está precisando de um bom trato. E eu tenho certeza de que vocês dois fariam um ótimo trabalho. O que acham de trabalharem lá comigo? O silêncio que se seguiu foi quebrado por Sebastião, que deixou escapar uma risada incrédula. Trabalhar no seu sítio? O senhor tá falando sério, doutor? Seríssimo. Eu vou pagar um salário justo. E se vocês precisarem, também posso ajudar com transporte. Não vai ser nada luxuoso, mas é uma oportunidade de trabalho honesta. Respondeu Eduardo com firmeza. Francisco piscou algumas vezes, como se tentasse processar as palavras. O senhor tá mesmo oferecendo trabalho pra gente? Isso não é brincadeira, né? Eduardo balançou a cabeça sorrindo. Não é brincadeira, senhor Francisco. É uma oportunidade. O que me diz? Francisco olhou para Sebastião, que tinha um sorriso largo no rosto, e depois voltou para Eduardo. Eu não sei nem o que dizer. Acho que vou precisar de alguém para me beliscar, porque isso só pode ser um sonho. Sebastião riu alto e estendeu a mão para dar um leve beliscão no braço de Francisco. Pronto, Chicão. Tá acordado agora. Isso aqui é real. Francisco começou a rir também, mas logo as risadas se misturaram com lágrimas. Ele passou as mãos trêmulas pelo rosto, balançando a cabeça como se ainda não acreditasse. Eu só quero dizer obrigado. Não sei nem como agradecer. Isso é mais do que eu podia sonhar. Leandro sorriu e colocou a mão no ombro de Francisco.
O senhor merece, Francisco. E tem mais. Se o senhor quiser, eu posso tentar procurar pela sua família na internet. Talvez a gente consiga algum contato, um nome, qualquer coisa. Francisco arregalou os olhos como se tivesse acabado de ouvir algo impossível. Você está dizendo que pode achar minha Jandira? Minha Ana? Eu posso tentar. Hoje em dia, dá para encontrar muitas coisas na internet. Não custa nada tentar. O que me diz? Francisco não respondeu de imediato. Ele se levantou devagar, os olhos brilhando com lágrimas. Então, num gesto que pegou todos de surpresa, ele se ajoelhou no chão do escritório, levantou as mãos para o céu e, com a voz trêmula, disse: Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo isso. Obrigado por ter mandado esses homens para cruzar o meu caminho. Eu achei que a vida tinha acabado para mim, mas o Senhor não esqueceu de mim. Eduardo e Leandro observavam em silêncio, claramente emocionados. Sebastião, que geralmente era mais brincalhão, abaixou a cabeça tentando esconder os olhos marejados. Francisco olhou para eles e acrescentou: Obrigado a vocês também. Doutor, Leandro, o que vocês estão fazendo por mim, eu nunca vou esquecer. Nunca. Eduardo se abaixou, colocando a mão no ombro de Francisco. Levante-se, Sr. Francisco. A vida ainda tem muito a oferecer ao Senhor. Estamos aqui para ajudar. Francisco se levantou lentamente, ainda tremendo, mas com o semblante carregado de algo que há muito tempo não sentia: esperança. Ainda na clínica, após os atendimentos e os momentos emocionantes, Leandro teve uma ideia que poderia acelerar o reencontro de Francisco com sua família. Ele tirou o celular do bolso e virou-se para os demais. Senhor Francisco, Sebastião, Dr. Eduardo, o que acham de gravarmos um vídeo? Vou explicar a sua história, Senhor Francisco, e falar sobre a sua família. Pode ser que alguém veja e saiba onde elas estão. Francisco olhou para Leandro, surpreso. Você acha que pode dar certo? Que alguém lá do Maranhão pode ver isso? Leandro sorriu. Hoje em dia, com a internet, tudo é possível. Se esse vídeo chegar às pessoas certas, pode ser o começo do reencontro. Sebastião deu um tapinha no ombro de Francisco. Vai, Chicão, não tem nada a perder. Esse rapaz tá cheio de ideia boa. Francisco assentiu, ainda hesitante. Tá bom, filho. Pode fazer o vídeo. Eu só quero que minha Jandira e minha Ana saibam que eu nunca deixei de pensar nelas. Leandro abriu a câmera do celular e ajustou o ângulo para que todos pudessem aparecer. Francisco estava ao centro, ainda vestido com as roupas limpas que Eduardo havia dado, enquanto Sebastião e Eduardo estavam ao lado. Leandro iniciou a gravação falando com clareza e emoção. Olá, pessoal. Eu sou Leandro, e hoje quero compartilhar uma história que precisa da sua atenção. Este é o Sr. Francisco, conhecido como Chicão aqui nas ruas de São Paulo. Ele viveu anos em situação de rua, enfrentando desafios inimagináveis, mas nunca perdeu a esperança de reencontrar sua família. Francisco veio para São Paulo há mais de 20 anos para trabalhar e mandar dinheiro para sua esposa, Jandira, e sua filha Ana, que ficaram no interior do Maranhão. Infelizmente, ele perdeu o contato com elas depois de enfrentar grandes dificuldades. Leandro apontou para Francisco, que olhava para a câmera com olhos marejados. O Sr. Francisco quer apenas uma chance de dizer a elas que nunca as esqueceu. Então, pedimos a ajuda de todos vocês. Se alguém souber de uma Jandira Silva ou uma Ana Silva que ficaram no Maranhão, que talvez tenham perdido contato com um homem chamado Francisco Oliveira Silva, por favor, entrem em contato. Vamos fazer esse reencontro acontecer. Leandro encerrou o vídeo com uma mensagem poderosa. Compartilhem essa história. Vamos usar a internet para algo bom. Vamos unir uma família que o tempo e as dificuldades separaram. Ele mostrou o vídeo para Francisco, que o assistiu em silêncio. Ao final, o idoso apenas murmurou: Obrigado, filho. Deus abençoe você por isso. Depois de gravar, Leandro os levou até uma casa simples que possuía e usava para aluguel de temporada, mas que estava desocupada. Ao abrir a porta, mostrou um espaço pequeno, mas aconchegante, com um quarto, uma cozinha funcional e um banheiro.
Vocês podem passar a noite aqui. Não é muito, mas tem tudo o que vocês precisam. Amanhã a gente conversa mais sobre o sítio e as próximas etapas. Francisco e Sebastião entraram com passos cautelosos, como se não acreditassem que aquilo era real. Francisco passou a mão na cama simples e olhou para Leandro com os olhos cheios de gratidão. Cama, filho. Eu nem lembro qual foi a última vez que dormi em uma cama de verdade. Sebastião, sempre mais descontraído, caiu sentado na poltrona da sala e sorriu. Rapaz, isso aqui é um palácio pra gente. Valeu mesmo, Leandro. Leandro deu um sorriso discreto. Vocês merecem. Descansem. Amanhã vai ser um dia cheio. Depois de acomodar os dois, Leandro foi para casa e postou o vídeo nas redes sociais. A resposta foi rápida. Em poucas horas, os compartilhamentos começaram a crescer. Comentários surgiam de todos os lados, alguns apenas de apoio, outros oferecendo informações ou contatos no Maranhão. No dia seguinte, Leandro entrou em contato com a assistência social, explicando a situação de Francisco e Sebastião. A assistente, uma mulher chamada Juliana, ficou comovida com a história e se comprometeu a ajudar. Leandro, vou fazer o que for necessário para que eles consigam documentos e, quem sabe, algum benefício. A história deles é de partir o coração. Vou começar pelos registros e, com sorte, vamos conseguir. Obrigado, Juliana. Qualquer coisa que você conseguir já será uma grande ajuda. Juliana continuou. O Sebastião também tem direito a ser assistido, então vamos incluí-lo no processo. Vou precisar da colaboração deles para reunir informações, mas prometo que vamos fazer tudo o que pudermos. Leandro desligou o telefone com a sensação de que as coisas estavam finalmente caminhando. Ele sabia que a jornada ainda seria longa, mas sentia que, com a mobilização das pessoas certas, Francisco teria uma chance real de reconstruir sua vida e, quem sabe, reunir sua família novamente. Francisco e Sebastião estavam sentados na mesa da cozinha da casa temporária quando Eduardo entrou, carregando 2 envelopes. Ele colocou os envelopes sobre a mesa e os olhou com um sorriso leve. Eu sei que vocês estão recomeçando e que isso não é fácil. Aqui tem um pouco de dinheiro para ajudar vocês a se manterem enquanto tudo se resolve. Comprem o que precisarem e, se faltar algo, não hesitem em me procurar. Francisco pegou o envelope com mãos trêmulas, olhando para Eduardo com um misto de gratidão e incredulidade. Doutor, o senhor já fez tanto, nem sei como agradecer. Vocês já agradeceram o suficiente, Francisco, respondeu Eduardo. Ele virou-se para Sebastião. E você, Sebastião, gaste com responsabilidade, viu? Sem exageros. Sebastião deu um sorriso largo. Pode deixar, doutor. Prometo que não vou gastar tudo com churrasco e cerveja. Eduardo riu e acrescentou. Agora vamos ao sítio. Quero mostrar o lugar onde vocês vão trabalhar e viver enquanto ajustamos tudo. O carro seguia pela estrada de terra batida, cercada por árvores e plantações, até que o portão do sítio apareceu. Sebastião, sentado no banco do passageiro, deixou escapar um assobio. Caramba, doutor, isso aqui é lindo! Francisco, no banco de trás, olhava pela janela com olhos arregalados. Havia uma grande casa de madeira, cercada por um quintal amplo com árvores frutíferas, plantas exóticas e um pequeno galinheiro. Ao longe, algumas vacas e cabras pastavam tranquilamente. Esse lugar é um pedaço do céu, doutor, disse Francisco, quase sussurrando. Eduardo parou o carro e saiu, conduzindo os 2 homens para um tour pelo local. Não tem muito trabalho aqui, na verdade. Vocês vão cuidar do jardim, podar as plantas e ajudar com os animais, mas é algo simples. Para ser sincero, isso é mais para ajudar vocês do que uma necessidade minha. Francisco abaixou a cabeça, emocionado. Mesmo assim, doutor, é mais do que eu podia imaginar. Obrigado. Eduardo sorriu. Nos primeiros dias, Francisco, evite ficar muito tempo no sol. Suas costas ainda estão sensíveis, então trabalhe nas áreas de sombra. E não se preocupem, vocês terão ajuda. O João, que já trabalha aqui comigo, vai acompanhar vocês em tudo. João, um homem simpático de meia idade, apareceu no quintal e acompanhou os 2, mostrando-lhes o que iriam fazer.
Sebastião bateu nas costas de Francisco, que logo recuou com um gemido por causa das feridas. Eita, Chicão, desculpa aí, eu até esqueci que tá machucado. Mas tá vendo? Agora a gente tem até colega de trabalho. Francisco riu baixinho, sentindo-se mais leve do que em muito tempo. Enquanto isso, na cidade, Leandro mal podia acreditar no que via. O vídeo que gravara com Francisco, Sebastião e Eduardo estava tomando proporções inesperadas. Em menos de 48 horas havia ultrapassado 1 milhão de visualizações e mais de 100 mil compartilhamentos. Comentários chegavam de todas as partes do Brasil, com pessoas oferecendo apoio, doações e até informações sobre possíveis parentes de Francisco. Leandro estava sentado em frente ao computador, acompanhando as notificações, quando viu algo que fez seu coração acelerar. Uma mensagem direta em sua caixa de entrada. O remetente era uma mulher chamada Ana. Boa tarde, meu nome é Ana e sou do Maranhão. Vi o vídeo do Senhor Francisco e pela descrição ele pode ser meu pai. Ele saiu de casa há muitos anos e nunca mais tivemos notícias. Minha mãe Jandira e eu sempre esperávamos por ele. Por favor, me diga se é ele. Estamos desesperadas para saber. Leandro leu a mensagem várias vezes, tentando processar a possibilidade. Seria mesmo Ana, a filha de Francisco? Ele respondeu rapidamente, pedindo mais informações e dizendo que faria de tudo para confirmar. Pode ser ela, pensou Leandro com o coração disparado. Pode ser a filha do Francisco. Sem perder tempo, Leandro dirigiu-se ao sítio no mesmo dia, com uma mistura de ansiedade e alegria. O caminho parecia mais longo do que de costume, enquanto ele pensava em como dar a notícia a Francisco. A mensagem que recebera de Ana estava gravada em sua mente, e ele mal podia esperar para ver a reação do idoso. Ao chegar, estacionou o carro perto do galinheiro, onde Sebastião e Francisco estavam com João, ajudando a podar as árvores próximas. Francisco estava trabalhando nas áreas sombreadas, como Eduardo recomendara, e parecia mais disposto do que nunca. Ao ver Leandro descer do carro, ele limpou as mãos na calça e caminhou até ele, com um sorriso no rosto. Leandro, você por aqui? Alguma novidade? Leandro colocou a mão no ombro de Francisco e respondeu com um tom cheio de emoção. Senhor Francisco, eu acho que encontramos sua família. Francisco parou de respirar por um momento, os olhos arregalados de surpresa. O quê? Você tá falando sério? Encontrou minha Jandira? Minha Ana? Recebi uma mensagem de uma mulher chamada Ana, dizendo que pode ser sua filha. Ela me mandou o número dela. Vamos ligar agora. Francisco começou a tremer, as mãos ansiosas tentando conter a emoção. Meu Deus, é verdade? Vamos, filho, vamos logo. Leandro pegou o celular e ajustou a câmera para que Francisco ficasse no enquadramento. Ele discou o número e colocou em chamada de vídeo. Quando a tela conectou e o rosto de uma mulher apareceu, Francisco travou. Oi, é a Ana? Perguntou Leandro, enquanto Francisco parecia incapaz de dizer qualquer coisa. Sim, sou eu. Você é o Leandro? Onde está o Senhor Francisco? Leandro virou o celular para Francisco. Ao ver o rosto da mulher na tela, Francisco levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Seus olhos eram inconfundíveis, exatamente como ele se lembrava. Com a voz embargada, ele conseguiu dizer: Ana, minha Ana, é você mesmo, meu amor. Você não imagina o quanto eu senti saudades, o quanto eu orei por você e pela sua mãe. Você cresceu tanto, agora já é uma linda mulher. Me desculpe, minha filha. Desculpe por eu ter sumido. As coisas estavam complicadas por aqui. Pai, também senti muita falta sua. É muito bom saber que o senhor está bem. Estávamos tão preocupadas, você nem imagina. Passou tanto tempo. Francisco tentou falar, mas as lágrimas o impediam. Ele apenas balançava a cabeça, confirmando. Leandro pegou o celular por um momento, permitindo que Francisco se recompusesse. Oi, Ana, sou o Leandro. Estou ajudando o Senhor Francisco aqui em São Paulo. Ele está sem documentos, mas está bem agora, graças a algumas pessoas que o apoiaram.
Ele fala muito de você e da dona Jandira. Ela também está aí? Sim, está aqui na cama. Vou passar o celular para ela. A imagem na tela mudou, e o rosto de uma mulher idosa apareceu. Jandira estava deitada em uma cama, seus olhos cansados e marejados. Quando conseguiu focar na imagem de Francisco, ela começou a tremer. Chico, é você, Chico? Perguntou, a voz fraca, mas cheia de emoção. Francisco caiu de joelhos, segurando as mãos sobre o peito. Jandira, é você. Meu Deus, Jandira, é você. Jandira começou a chorar. Eu sabia que você não tinha me abandonado, Chico. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Meu Deus, olha você. Você tá tão diferente, mas é você. Não tem como eu não reconhecer. É você. Os dois choravam enquanto trocavam palavras entrecortadas pela emoção. Sebastião, que observava à distância, não conseguiu conter as lágrimas também e murmurou: Caramba, que coisa linda! Leandro segurou o celular para facilitar a conversa enquanto Francisco e Jandira relembravam. Ana voltou à tela, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pai, a gente tá tão feliz de falar com você. A mãe nunca perdeu a esperança. Sempre dizia que se você estivesse vivo, ia tentar voltar pra gente. Francisco enxugou os olhos e perguntou com cuidado: E vocês, minha filha? Como estão? Tá tudo bem com vocês? Ana suspirou, olhando para o lado. Estamos bem sim, dentro do possível. A mãe tá com alguns problemas de saúde, mas eu cuido dela. Eu me casei recentemente. Meu marido é um bom homem. Ele ajuda muito a gente. A vida não é fácil, mas estamos juntos. E eu também já tenho um filho de 3 anos. Um menininho muito meigo. Agora você é avô, pai. Francisco sorriu com lágrimas ainda escorrendo. Um netinho? Eu sou avô, Jandira. Eu sou avô. Jandira sorriu assentindo na tela. E você vai conhecer ele, Chico, assim que a gente conseguir. Mas a gente tá sem condições de viajar. Não dá para ir até você. Francisco balançou a cabeça. Não se preocupem. Eu vou até vocês. Eu consegui um trabalho e pessoas boas estão me ajudando. Vou juntar dinheiro e vou voltar para casa. Eu prometo. Jandira e Ana ficaram emocionadas. Ana falou com a voz trêmula. A gente vai esperar por você, pai. Não importa o tempo que leve. Só de saber que você tá vivo e bem já é uma alegria imensa. A conversa continuou por horas. Relembraram memórias antigas, compartilharam histórias dos últimos anos e prometeram nunca mais perder contato. Leandro observava em silêncio, com um sorriso discreto, feliz por ter sido o elo que uniu a família novamente. Ao final da chamada, Francisco olhou para o céu com lágrimas nos olhos e disse: Obrigado, meu Deus. Obrigado por não me abandonar. Quando desligaram, ele se levantou com uma expressão tão aliviada que parecia outra pessoa. Ele começou a rir, a saltitar pelo sítio, levantando as mãos e agradecendo a Deus em voz alta. Sebastião o observava, rindo também. Olha ele, Leandro. Parece um menino de tão feliz. Leandro riu, cruzando os braços enquanto observava Francisco. E não é para menos. Hoje ele recuperou o que achava que tinha perdido para sempre. Francisco parou por um momento, olhou para eles e gritou: Obrigado, meus amigos. Obrigado, vocês mudaram minha vida. Enquanto Francisco desfrutava da alegria e do alívio de estar reconectado com sua família, uma mobilização paralela continuava ganhando força fora do sítio. A história emocionante de sua recuperação e reencontro tocava milhares de pessoas, mas também despertava indignação e revolta. As redes sociais fervilhavam não apenas com mensagens de apoio, mas também com um objetivo claro: identificar e responsabilizar o agressor. Com as imagens claras e o rosto do homem bem visível, internautas não demoraram a identificá-lo. Era um empresário conhecido na região, com reputação de arrogância e histórico de comportamentos abusivos. A informação espalhou-se rapidamente e um grupo de jovens adultos indignados com a brutalidade e a humilhação que Francisco havia sofrido, decidiu que não podiam esperar pela justiça convencional.
Naquela noite, o homem saiu de um restaurante caro, falando ao telefone enquanto caminhava em direção ao carro. Estava distraído sem perceber as figuras encapuzadas que se aproximavam pelas sombras. Antes que pudesse reagir, foi cercado por 5 jovens que seguravam cintos em mãos firmes. Ei, calma aí! O que vocês querem? Dinheiro? Eu pago, mas não me toquem! Gritou ele, assustado. Um dos jovens deu um passo à frente e apontou para ele. Não queremos dinheiro. Queremos que você sinta na pele o que fez com aquele idoso. Você acha bonito humilhar e machucar quem já está no chão? Agora você vai pagar. O homem tentou correr, mas foi segurado e empurrado contra a parede. O primeiro golpe de cinto caiu com um estalo seco, seguido por outro e outro. Ele gritou tentando proteger a cabeça, mas os jovens o mantinham no chão. Isso é para você sentir, seu verme. O jovem gritou enquanto a cinta cortava o ar novamente. Você gosta de bater nos outros, não gosta? Agora aguenta! O homem implorava, chorando de dor. Parem, por favor, parem! Eu errei, eu sei, mas parem! Os jovens, porém, não recuaram. Cada cintada era um grito de indignação, de revolta pela crueldade que ele havia infligido a Francisco. As costas do homem começaram a sangrar, marcadas pelas tiras do cinto. Finalmente, depois de minutos que pareceram horas, eles pararam. Agora você sabe o que é ser tratado como lixo, mas não vamos acabar por aqui. Eles amarraram as mãos e pernas do homem com cordas, deixando-o jogado na calçada. O jovem então pegou o telefone e ligou para a polícia. Tem um homem aqui que precisa ser preso. É o agressor do vídeo do idoso chicoteado. Ele está amarrado e esperando por vocês. Antes que a polícia chegasse, o grupo se dispersou, sumindo pelas ruas escuras. Eles haviam feito o que consideravam justiça, mas sabiam que o sistema deveria cuidar do resto. Pouco tempo depois, uma viatura chegou ao local. 2 policiais saíram do carro e olharam para o homem no chão, ainda chorando e com as costas marcadas. Um deles o reconheceu imediatamente. Então é você? Disse o policial com um tom de desprezo. O valentão do vídeo. Humilhar um idoso parecia fácil, né? Agora tá aí, chorando no chão. Me tirem daqui! Olhem o que fizeram comigo! Implorou o homem. O policial cruzou os braços. Pena que você não teve esse remorso quando estava rindo e chicoteando um idoso faminto. Você vai pagar pelos seus atos. Eles o algemaram, ignorando seus gemidos e protestos, e o colocaram na viatura. O caminho até a delegacia foi silencioso, exceto pelos soluços do homem. Ao chegar, ele foi levado para uma cela onde seria processado e responderia por sua violência, racismo e humilhação contra Francisco. Naquele momento, ele não era mais o agressor arrogante do vídeo, mas apenas mais um criminoso enfrentando as consequências de seus atos. A notícia da prisão chegou rapidamente ao sítio através de Leandro, que fez questão de informar pessoalmente. Francisco estava morando na casa de serviços do sítio, um espaço simples, mas confortável, onde ele e Sebastião tinham tudo de que precisavam para viver com dignidade. João, o trabalhador do sítio, era uma companhia constante e ensinava tudo o que podia sobre as tarefas da fazenda. Leandro chegou ao final de uma tarde quente enquanto Francisco e Sebastião descansavam embaixo de uma árvore após um dia de trabalho. Ele saiu do carro com um sorriso discreto e chamou os dois. Francisco, Sebastião, venham aqui. Tenho uma notícia para vocês. Os dois se aproximaram intrigados. Sebastião, sempre brincalhão, foi o primeiro a perguntar. É coisa boa ou coisa ruim, Leandro? Depende de como vocês olham, respondeu Leandro, cruzando os braços. O homem que machucou você, Francisco, foi preso. Francisco franziu o senho, absorvendo a informação. Preso? Como assim? Depois de tudo o que aconteceu, as pessoas identificaram ele. E antes que a polícia chegasse, um grupo de jovens resolveu dar uma lição nele. Leandro explicou os detalhes, sem entrar em muitos pormenores, para não chocar Francisco. Mas agora ele está na cadeia. Vai responder por tudo o que fez. Francisco ficou em silêncio por um momento. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, mas carregada de reflexão. Ele teve o que mereceu.
Mas para ser sincero, Leandro, eu não guardo ódio dele. Já passei tempo demais sofrendo. Quero gastar o resto dos meus dias com coisas boas, com as pessoas que realmente importam. Leandro assentiu, admirado com a serenidade de Francisco. O senhor tem razão, Francisco. O importante agora é que o senhor está recomeçando. Sebastião, por outro lado, não se conteve. Ah, como eu queria ter visto aquele verme chorando. Isso aí foi pouco para ele. Francisco deu uma risada baixa, balançando a cabeça. Ah, Tião, deixa isso pra lá. A vida tem mais para oferecer do que rancor. Os dias seguintes trouxeram consigo um novo ritmo, e a calmaria do sítio começou a fazer parte de suas vidas. Longe do caos e da hostilidade das ruas, Francisco e Sebastião experimentavam algo que há muito tempo lhes era negado: a oportunidade de respirar com tranquilidade e recomeçar com dignidade. Com o passar das semanas, Francisco e Sebastião se adaptaram completamente à rotina do sítio. O trabalho de jardinagem era leve, e o contato com a natureza trouxe uma paz que Francisco não sentia há décadas. Ele cuidava das plantas com atenção, regando os canteiros e podando árvores. João, sempre paciente, ensinava os dois como cuidar dos animais e até os deixava alimentar as galinhas e vacas. A ferida nas costas de Francisco cicatrizava bem e, com o tempo, ele começou a trabalhar mais livremente sob o sol. Sebastião, que sempre mantinha o bom humor, fazia questão de lembrar a Francisco como a vida deles havia mudado. Olha só pra gente, Chicão. Quem diria, hein? Aqui no meio da natureza, comendo comida boa e dormindo em cama macia. Francisco sorria, sem conseguir conter a gratidão. É, Tião, nunca imaginei que um dia estaria tão perto da paz de novo. O doutor Eduardo visitava o sítio regularmente para verificar como Francisco estava. Ele acompanhava a recuperação e trazia palavras de incentivo. Francisco, você está cada dia melhor. E com o que você está juntando aqui, mais a aposentadoria que estamos encaminhando, não vai demorar muito para você realizar o que deseja. As palavras de Eduardo traziam esperança renovada a Francisco, que começava a acreditar que um futuro diferente estava ao seu alcance. Enquanto ele seguia com a rotina no sítio, trabalhando no jardim e cuidando dos animais, Leandro e a assistente social, Juliana, trabalhavam incessantemente para resolver a questão de seus documentos e benefício. Leandro e Juliana não mediram esforços, cruzando informações nos registros antigos e preenchendo a papelada necessária. No início do segundo mês, seus esforços finalmente deram frutos. Quando Leandro chegou ao sítio para contar a novidade, ele encontrou Francisco sentado em um banco sob a sombra de uma árvore, podando pequenos galhos. Sebastião estava por perto, empilhando algumas ferramentas após o trabalho. Francisco, Sebastião, tenho boas notícias, anunciou Leandro com um sorriso animado. Francisco olhou para ele com curiosidade. O que foi, filho? O que aconteceu? Conseguimos, Francisco. Sua aposentadoria foi aprovada. Já está tudo certo. E daqui a pouco o senhor vai receber o primeiro pagamento. Francisco quase não acreditou. Tá dizendo que eu vou receber uma aposentadoria? É sério, filho? É sério, senhor Francisco, respondeu Leandro, rindo da incredulidade do idoso. Sebastião, ouvindo a conversa, não conseguiu segurar o riso. Olha só, Chicão, agora você tá rico, hein? Francisco deu uma risada emocionada. Não tô rico não, Tião, mas tô me sentindo como se estivesse. Agora dá para pensar em voltar pro Maranhão. Leandro olhou para Sebastião e colocou a mão no ombro dele. E tem mais, Sebastião. Consegui um benefício assistencial para você também. Vai ajudar bastante enquanto vocês continuam aqui. Sebastião ficou boquiaberto. Mentira, Leandro. Um benefício para mim? Nunca pensei que ia ouvir uma coisa boa dessas. É verdade, Sebastião. Não é muito, mas vai garantir que você tenha uma renda fixa para ajudar com as despesas. Sebastião levantou os braços em um gesto exagerado de celebração. Rapaz, agora eu e o Chicão tamo feito. Quem diria que a vida ia dar uma virada assim? Francisco sorriu, balançando a cabeça com gratidão e se virando para agradecer Leandro. Você e o doutor Eduardo são mesmo uns anjos, filho.
A vida da gente mudou completamente por causa da ajuda de vocês. Nem sei como agradecer. Leandro colocou a mão no ombro de Francisco e respondeu com um sorriso sincero. O senhor já agradeceu. Só de ver o senhor e o Sebastião feliz e planejando o futuro, já valeu a pena. Essa é a melhor forma de retribuir. Francisco assentiu emocionado enquanto Sebastião mais brincalhão completava. Tá certo, Chicão, mas se quiser agradecer mais, pode fazer meu turno no galinheiro. As risadas preencheram o ar, trazendo uma leveza que há muito tempo não sentiam. Com o salário do trabalho no sítio e o primeiro pagamento da aposentadoria de Francisco, ele finalmente conseguiu juntar o suficiente para comprar uma passagem. No início do terceiro mês, Leandro trouxe os bilhetes e ajudou Francisco a preparar os últimos detalhes da viagem. No dia da partida, todos estavam reunidos na varanda do sítio para se despedir de Francisco. Sebastião, João, Leandro, o doutor Eduardo e sua esposa estavam lá, com rostos emocionados, mas felizes pelo novo capítulo da vida de Francisco. Antes de Francisco sair, Leandro entregou um envelope. Senhor Francisco, tem mais uma coisa antes de o senhor ir. Francisco abriu o envelope e encontrou um comprovante de transferência bancária no valor de R$50 mil. Ele olhou para Leandro surpreso. O que é isso, filho? Isso é muito dinheiro. É o dinheiro das doações que conseguimos na internet, Francisco. Todo mundo que viu sua história quis ajudar. Esse valor é todo seu. Tenho certeza de que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Francisco começou a chorar, tremendo de emoção. Eu nem sei o que dizer. Vocês são anjos na minha vida. Deus abençoe vocês todos. Sebastião abraçou Francisco com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vou sentir sua falta, Chicão. Você é como um irmão para mim. Francisco retribuiu o abraço, a voz embargada. Eu também te amo. Mas a gente vai se falar, prometo. Eduardo apertou a mão de Francisco, sorrindo. Essa é só uma despedida temporária, Francisco. O senhor sempre terá um lugar aqui. Francisco olhou ao redor, absorvendo cada rosto e cada gesto de carinho. Ele levantou as mãos para o céu e murmurou: Obrigado, Deus. Obrigado por me dar uma nova chance. Muito obrigado a todos vocês. Com os abraços dados e os últimos acenos, Francisco entrou no táxi que Leandro havia chamado para levá-lo até a rodoviária da cidade. Enquanto o veículo seguia pelas estradas de terra que levavam à zona urbana, ele olhava pela janela, vendo as paisagens do sítio ficarem para trás. Uma mistura de ansiedade e esperança preenchia seu coração. No caminho, ele segurava o extrato do valor depositado em sua conta. Enquanto olhava para os números, pensava no que faria com aquele dinheiro. Uma ideia começava a se formar em sua mente: ajudar Jandira com o tratamento de saúde que ela tanto precisava. Ele sabia que a vida dela não estava fácil, e parte desse dinheiro poderia trazer algum alívio. A viagem era longa, mas Francisco sentia que cada quilômetro o aproximava de seu sonho. O ônibus balançava suavemente pela estrada, mas sua mente estava agitada. Ele havia visto Ana e Jandira pela chamada de vídeo, mas o encontro físico seria diferente. Ele sonhava com o abraço apertado, com o cheiro de casa e com o calor humano que tanto lhe faltou durante todos esses anos. Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária de sua cidade natal, Francisco desceu com o coração acelerado. O calor da tarde o envolveu, mas ele mal sentia. Seus olhos percorreram o pequeno terminal até que finalmente ele os viu. Ana estava ali, de pé, sorrindo enquanto segurava Samuel pela mão. Ver a filha em carne e osso fez o coração de Francisco saltar. Ela era uma mulher forte, com os mesmos olhos brilhantes de quando era criança, e ao seu lado Samuel olhava curioso, segurando um pequeno carrinho de brinquedo. Francisco deu alguns passos hesitantes até que Ana finalmente se moveu. Pai! Gritou ela, correndo em sua direção. Ele abriu os braços e o impacto do abraço quase o fez cambalear. Minha Ana, minha menina, como eu senti sua falta, meu amor. Nós também sentimos muito a sua falta, pai. Ela disse, as lágrimas rolando enquanto apertava o rosto contra o peito dele.
Samuel, vendo o abraço, caminhou até eles. Mamãe, ele que é o vovô? Francisco se abaixou, sentindo os joelhos vacilarem pela emoção, e olhou para o menino. Sim, meu pequeno. Eu sou o vovô. Vem me dar um abraço. O menino deu um sorriso tímido e se jogou nos braços de Francisco, que o segurou com força, sentindo o calor daquele pequeno corpo. Meu netinho, você é o presente que Deus me deu. Ana enxugou os olhos, observando a cena com um sorriso. Pai, ele estava ansioso para te conhecer. Desde que fizemos a chamada de vídeo, não parava de falar do vovô. Francisco sorriu, ainda abraçando Samuel. O momento era de pura emoção, e Francisco sentiu algo dentro de si se alinhar, como se o vazio que carregava há décadas finalmente fosse preenchido. Vamos, pai. A mãe está esperando ansiosa. Ela queria vir, mas, você sabe, com a saúde dela seria muito cansativo. Francisco assentiu, ainda processando tudo. Claro, minha filha. Vamos. Não quero que ela espere mais nem um minuto. Eles saíram da rodoviária e entraram no táxi que Ana havia chamado. O motorista, um senhor simpático de cabelos grisalhos, olhou para Francisco pelo retrovisor com curiosidade. Tá de visita, amigo? Francisco sorriu com os olhos marejados. É mais do que isso, meu senhor. Tô voltando para casa depois de muitos anos. O táxi seguia devagar, desviando dos buracos que pontuavam a estrada de chão batido. Conforme se aproximavam do bairro, Francisco começou a reconhecer os traços da comunidade onde havia deixado parte do coração. As casinhas de paredes gastas e telhados simples ainda estavam ali, com varais coloridos cheios de roupas balançando ao vento quente. Crianças descalças corriam entre as casas, e algumas pessoas descansavam à sombra de árvores pequenas e resilientes. Com o vidro do táxi aberto, Francisco percebeu os olhares curiosos voltados para ele. Um homem sentado na calçada parou de conversar e olhou fixamente. Uma mulher com uma bacia na cabeça, voltando do rio, apertou os olhos como se tentasse acreditar no que via. Chico, é você? Perguntou ela com surpresa na voz. Ele acenou de dentro do carro, sorrindo. Sou eu mesmo, dona Dalva. Voltei. Minha nossa, Jandira vai ter uma alegria tão grande. Seja bem-vindo, homem de Deus. Francisco sentiu o coração apertar com as reações das pessoas. Cada aceno, cada sorriso parecia uma pequena celebração de seu retorno. Ele voltou o olhar para Ana, que sorria com lágrimas contidas nos olhos. Todo mundo lembra do Senhor, pai. Eles sabem o quanto a mãe sofreu esperando por esse dia. O táxi finalmente parou em frente à casa. Uma construção simples de paredes desbotadas, mas que carregava anos de história. O quintal, cercado por uma cerca de madeira rústica, tinha plantas secas pelo calor e uma cadeira de balanço sob a sombra de um pé de tamarindo. Francisco desceu do carro devagar, sentindo o calor intenso sob seus pés, e olhou ao redor. Nada parecia ter mudado tanto, mas havia um peso de nostalgia e saudade em cada detalhe. Samuel desceu apressado e correu até uma mesinha no quintal, onde pegou algo que estava escondido. Vovô, fiz isso pra você. Era um desenho com traços simples e coloridos, mostrando Francisco e Jandira, Ana e seu marido, e junto deles Samuel de mãos dadas em frente à casa. No céu, um grande sol sorridente irradiava sobre eles. Francisco pegou o desenho com mãos trêmulas e olhou para o neto. Meu pequeno, é lindo. Vou guardar isso para sempre. Você sabe disso, né? Samuel sorriu, subindo no colo do avô. Eu te amo, vovô. Francisco apertou o menino contra o peito. Eu também te amo muito, meu menino. Muito. Ana sorriu e abriu a porta da casa, deixando Francisco entrar. O cheiro quente e familiar o envolveu imediatamente. As paredes tinham marcas do tempo, mas ainda exibiam fotos antigas da família. Pai, a mamãe tá no quarto. Ela tá tão ansiosa. Não fala de outra coisa desde que a gente soube que o senhor vinha. Francisco assentiu, guardando o desenho de Samuel no bolso. Ele caminhou pelo corredor estreito, cada passo trazendo mais emoção. Ao chegar à porta do quarto, viu Jandira deitada na cama,
com travesseiros altos apoiando suas costas. Apesar da fragilidade, seus olhos brilhavam com a mesma intensidade de quando eram jovens. Quando ela viu Francisco, levou as mãos ao rosto, começando a chorar baixinho. Chico, meu amor, graças a Deus você voltou. Francisco entrou no quarto devagar e sentou-se ao lado da cama, segurando as mãos de Jandira com ternura. Voltei, Jandirinha. Voltei para ficar. Nunca mais vou sair do lado de vocês. Eu prometo. Jandira acariciou o rosto dele, as lágrimas correndo livremente. Eu sabia, Chico. Sabia que você ia voltar. Rezei por você todos os dias. Nunca deixei de acreditar. Francisco abaixou a cabeça emocionado. Me perdoa, Jandira, por todo o tempo que te deixei sozinha, por ter sumido. Jandira segurou o rosto dele com delicadeza. Não tenho que perdoar, Chico. Você voltou. É isso que importa. Deus me ouviu. Ana apareceu na porta segurando Samuel pela mão. Mamãe, tá todo mundo aqui agora? A nossa família tá completa. Samuel correu até a cama e subiu com a ajuda de Francisco. Os quatro se abraçaram enquanto o calor do dia parecia dar lugar a uma paz que preenchia a casa. Francisco sentiu que, pela primeira vez em décadas, o vazio que carregava havia desaparecido. Mais tarde, já na varanda, Francisco observava o sol se pôr sobre o bairro, com Ana ao seu lado e Samuel brincando com uma bola no quintal. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro do ar seco, e murmurou: Obrigado, Deus. Obrigado por me trazer de volta. E se ainda não viu a história anterior, veja uma prévia do que aconteceu. Caçador encontra bebê abandonado em floresta e fica em choque ao ver uma cobra gigante enrolada nele. Clique na tela a seguir e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!